Olá meninas, tô chegando aqui para essa live que é uma live super importante, uma live em que a gente vai falar sobre perda gestacional, por onde recomeçar e como recomeçar, né? Isso que eu sei que é um desafio muito grande muitas vezes para muitas, porque viver uma perda gestacional não é fácil. E muitas vezes a gente precisa juntar os nossos cacos, né? Se reparar nesse luto e prosseguir. Então o objetivo dessa live é te dar clareza, te dar norte, te dar, claro, energia, acolhimento para você saber como recomeçar, tá? Isso aqui é o que vai te ajudar nesse momento tão difícil. Então vamos chegando e a gente vai falar. Para quem não me conhece, quem tá chegando agora, eu sou a doutora Juliana, sou médica, ginecologista, especialista em fertilidade, especialista em reprodução humana. Meu objetivo é ajudar você que quer engravidar a engravidar, né? Mesmo que você tenha mais de 30, 35 ou até 40 anos, né? É te dar esse caminho aí que você possa trilhar para conquistar a sua gravidez e o seu bebê saudável em casa, né? Eu sempre falo isso, a gente não quer só engravidar, a gente quer ouvir o coraçãozinho do bebê, a gente quer sentir ele mexendo na barriga e a gente quer um bebê saudável em casa. Então, vamos chegando. Algumas meninas, né, que já são alunas do Engravida Já estão aqui hoje com a gente. Então, é uma honra ter vocês, né? Como de costume, eu vou fazer aqui a introdução, falar um pouco do assunto e sempre ajudando vocês a ter clareza e respondendo as dúvidas que possam surgir ao longo do caminho. Eu trouxe aqui alguns dados muito importantes que eu vou falar aqui para vocês, tá? Mas eu acho que a gente precisa começar falando de perda gestacional e falar do impacto emocional, porque muitas vezes a parte emocional a gente acaba varrendo para debaixo do tapete e aqui a gente não pode fazer isso. Inclusive hoje a gente vai ter um encontro com a psicóloga, né, com o grupo das meninas da nova turma do Engravida Já, da última turma, na verdade, e a gente não pode varrer os sentimentos. Então, se você passou por uma perda, entenda que é realmente um luto, é um processo difícil, mas que a gente prossegue e que a gente precisa se rearrumar dentro disso. O seu hoje nunca vai ser igual ao anterior a essa perda. Surge medo, isso é normal, isso é comum, mas a gente não pode deixar o medo paralisar. Essa é a grande mensagem, né? Não deixar o medo paralisar. Você precisa prosseguir apesar do medo e entender o porquê que você tem tanto medo e o que você pode fazer de diferente, justamente para enfrentar esse desafio, né? E contextualizando a perda gestacional, a gente não pode colocar todas as perdas no mesmo segmento. A gente precisa entender que as perdas abaixo de 10, 12 semanas, ou seja, perdas de primeiro trimestre, são diferentes de perdas acima de 12 semanas até 20, 24 semanas. Essa diferença de tempo gestacional tem relação justamente porque algumas sociedades classificam com 20, outras com 24, que a gente considera aborto, tá? Então, é uma diferença aí de classificação. Então aqui é importante você entender que não dá pra gente, a gente precisa individualizar. Se é uma perda abaixo de 12 semanas, é uma perda de primeiro trimestre, as causas principais, as principais hipóteses vão ser diferentes de perdas mais tardias, ou seja, perdas após 12 semanas até 20, 24 semanas, tá? E acima disso a gente considera já uma perda, um óbito fetal. Tá? Então, geralmente, quando o bebê ele tem mais de 500 gramas, acima de 20, 24 semanas, a gente já considera um óbito fetal e a gente pensa em outros motivos também, outras abordagens, e a gente vai falar sobre isso aqui. Então, o primeiro passo importante é entender qual foi o momento que essa perda aconteceu. Foi abaixo de 12 semanas? Foi acima de 12 semanas? Esse é o primeiro passo que a gente precisa identificar aqui, porque isso vai mudar a conduta, tá? O momento que isso ocorre. E saber por onde recomeçar é importante justamente para você ter força, para você ter direção, né? Porque muitas vezes você vai se sentir perdida, porque eu sei que às vezes é uma luta já para conseguir o positivo, e aí vem o positivo, a gente tá alegre, e daqui a pouco a gente vê aquilo escapando, né, pelas mãos. Então saber por onde recomeçar é importante. E aqui, como eu falei, né, quem chegou agora, o recomeçar passa sim por você ter o seu próprio acolhimento emocional, o acolhimento emocional das pessoas que estão em volta. Muitas vezes os parceiros também sofrem, mas não manifestam, não exteriorizam. Então, abrir espaço para esse diálogo entre vocês é importante também,
tá? Falar sobre isso é importante. E não é porque você já sofreu às vezes mais de 2 perdas, 3, 4, né? Tem histórias tão desafiadoras, né? De várias perdas gestacionais que você não pode ter um momento, um final feliz, um momento alegre, né? Eu gosto de contar a história da Diana, uma paciente que eu tenho de 44 anos, que já tinha tido 3 perdas gestacionais seguidas, indicado recepção de óvulos e para FIV com recepção, e aplicando, né, as práticas dos 5 pilares, conseguiu realmente engravidar e fazer com que a gestação evoluísse. Então, existem sim possibilidades, né, de uma história feliz, apesar da gente sempre, quando vai recomeçar, ter medo. E uma das grandes coisas, quando a gente às vezes tem medo, é paralisar. E quando a gente paralisa, quando a gente posterga às vezes o reinício de uma tentativa, a gente pode acabar perdendo tempo, e tempo é fertilidade. Então, nesse período aí que você está reorganizando o seu emocional, aproveita para reorganizar não só o emocional, mas o físico também, investigar mais a fundo, né? Porque aí sim você vai minimizar a chance de ter uma nova perda gestacional. Porque sim, às vezes a gente tem casos desafiadores, e sim, às vezes a gente precisa sair um pouco da caixinha que eu falo, né, dos guidelines, dos protocolos. Claro que a maioria dos casos a gente vai resolver com o que as sociedades preconizam ali, do que a gente precisa ter de investigação, de exame, mas algumas vezes a gente precisa realmente extrapolar quando esses casos são muito desafiadores, quando é muita repetição, quando às vezes tem uma paciente que já foi para FIV, fez biópsia de embrião e o embrião não implantou. Então são casos que trazem muitos desafios, tá? Não só para o casal, para o paciente, mas também às vezes para o profissional que está assistindo essa mulher, esse casal, tá? E eu sei que isso gera um grande impacto. Por isso que a gente precisa ter estratégia, tá? Estratégia de como melhorar o cenário, de como melhorar esse ambiente, de como poder fazer uma história diferente, tá? Então, como eu falei, o primeiro ponto é sempre trabalhar o emocional, porque esse é a base, né? Quem me conhece sabe que eu falo muito que o emocional, ele faz você ou progredir ou parar. E aqui é justamente importante fazer com que seu emocional possa ser abordado, você possa falar sobre isso, você no primeiro momento talvez não consiga falar, mas consiga ter esse trabalho emocional de em algum momento conseguir exteriorizar e falar, tá? Então, se permitir viver o luto é importante, porque eu sei que às vezes a vida tá tão corrida que a gente não consegue nem vivenciar aquilo ali, a gente já precisa tocar a vida. Mas viver o luto, se permitir passar por essa dor e ter pessoas em volta te acolhendo, faz diferença para você poder recomeçar, tá? Então não negligencia isso, essa parte é importante, tá? E aí o segundo ponto é saber as causas de perda, tá? Como eu falei, a gente divide, né, causas de perda de primeiro trimestre, causas de perdas de segundo trimestre, e aqui as causas da perda gestacional, quando a gente tem o papel da investigação, a gente precisa pensar em alguns fatores importantes, né? A gente tem causas genéticas, e aí quando a gente fala causa genética, geralmente tem relação com o fator idade, tá? Principalmente o fator idade da mulher tem relação com perda gestacional. A gente tem causas anatômicas, então malformações uterinas podem também ser causas de perda gestacional. A gente tem causas endócrinas, então fazer uma avaliação completa, né, da sua tireoide, avaliar a sua resistência insulínica, se você está evoluindo para um diabetes, avaliar também se você tem síndrome de ovário policístico, porque a gente sabe que é um fator de risco para perda gestacional, é importante, tá? A gente tem trombofilias também, e a gente tem fatores imunológicos. Então muitas vezes a gente olha, né, quando vai fazer uma investigação, olha só um ponto, e a gente não olha isso de forma completa. Então é entender que a gente precisa ter essa visão ampla e completa de investigar o porquê que a perda gestacional pode ter ocorrido. Nem sempre a gente vai ter uma visão clara, mas a gente precisa ir juntando as peças desse quebra-cabeça para tentar identificar o que possa ter levado à perda gestacional e fazer diferente numa próxima gravidez. Seja fazer diferente numa prevenção e seja fazer diferente após a gravidez ter iniciado, como que a gente vai conduzir, tá? Então, quanto antes você tem um diagnóstico, melhor. E aqui entra uma coisa, se você teve uma perda gestacional, há uma indicação da gente fazer a análise genética, cromossômica daquele embrião, tá? Se você tiver essa oportunidade, é importante. E aí o recomendado, o ideal é você fazer por uma técnica chamada de NGS Array, porque é uma técnica mais ampla que vai dar maior precisão. Porque quando você faz um cariótipo, pode acontecer
de você ter um falso negativo, tá? Porque pode vir como se fosse contaminado com o cariótipo da mãe. Então, se você puder fazer essa técnica, que nem sempre o plano de saúde vai cobrir, é uma coisa importante para você saber se aquele embrião tinha uma alteração. Semana passada eu atendi uma mulher, né? É uma aluna do programa e ela tem 43 anos e em janeiro teve uma perda gestacional e falou que fez a análise do embrião e veio como sugestivo de alterações cromossômicas. Isso dá uma noção, né, que justamente o fator idade é o principal fator de risco para essas alterações cromossômicas acontecerem. Tá? Então a idade da mulher, ela sim impacta nisso, por isso que eu sempre falo que não é só o positivo que a gente quer um bebê saudável em casa, e aí entra essa questão, né, da qualidade do óvulo, que o principal fator é a idade, mas a gente sabe também que a gente pode influenciar esse microambiente do óvulo, gerando uma melhor qualidade. Então quando eu falo aqui, né, do pilar, né, de alimentação para a fertilidade, uma suplementação específica, associar práticas da medicina chinesa, a mentalidade fértil, né, movimento corporal, tudo isso aqui influencia o quê? Influencia o microambiente. E esse microambiente é capaz de modificar um pouquinho dessa qualidade do óvulo. Então, o óvulo que se ovula hoje, ele consegue ser melhorado num microambiente de 3 meses anteriores, tá? Então, isso é importante, fica claro. Assim como, se você tem um fator endócrino, se você tem um TSH alterado, geralmente TSH acima de 4, se você tem uma alteração no seu TSH, você tem uma alteração se você tem uma SOP, uma resistência insulínica, né? Você tem uma glicada acima de 6,5, né? Isso te coloca com um risco de ter realmente uma chance maior de uma perda gestacional. Eu recebi uma mensagem também por direct essa semana, falou assim, eu passei por um pré-natal, eu tô grávida de 6 semanas, e aí ele olhou o meu TSH, que tava, se não me engano, 4,9, e falou que tava tudo certo. Só que coloca isso em risco de ter uma perda. Então, por que não suplementar, né? Então, entrar com a medicação para melhorar os índices dessa tireoide, pra gente minimizar o risco, é importante nesse cenário, tá? Então, fazer essa avaliação pré, né? Então, quais são os exames, assim, por exemplo, paciente minha que engravida, né, paciente, né, uma mentorada minha que engravida, qual é a primeira coisa que eu faço? Além do beta-HCG, que é extremamente importante pra gente ver o nível de crescimento, como é que tá essa evolução, por que isso é importante? Porque no primeiro momento o ultrassom não vai ver nada. O ultrassom só vai detectar uma alteração se a gente tiver um beta-HCG, uma alteração não, uma presença de gestação, se a gente tiver um beta-HCG acima de 1.500. Então, se você tem um beta-HCG muito inicial, se você está com aquela conexão do corpo e fez uma identificação muito precoce da gravidez, você provavelmente vai precisar dosar de forma seriada o seu beta-HCG para confirmar que ele vem subindo de forma esperada. Porque se ele não vem dobrando a cada 48 horas, a gente acende uma luz amarela que pode estar acontecendo alguma coisa. Ou ele não se implantou no local adequado, né, que é dentro do útero, ou pode sim estar não subindo de uma forma adequada e pode levantar uma suspeita de poder evoluir para uma perda gestacional. Então, a primeira coisa é fazer o acompanhamento dessa subida do beta-HCG, que precisa dobrar a cada 48 horas. Então, ficar de olho nisso. Mas sempre que as minhas pacientes e mentoradas engravidam, o que eu faço? Eu peço TSH, T4 livre e a progesterona. A progesterona, entenda o seguinte, meninas, ela é produzida de forma cíclica. Então ela não é produzida constante o dia inteiro. Ela tem momentos do dia que ela tem uma dose maior, outros momentos menor. Então depende do momento que você vai fazer essa dosagem no sangue que a gente vai conseguir identificar. Então lembra, não basta ovular. Essa ovulação, esse corpo lúteo, ele tem que ter uma qualidade. E esse corpo lúteo de qualidade é que vai se dosar e vai aumentar a sua progesterona. Agora, se você dosa a sua progesterona e ela tá baixa, e a gente vai considerar aqui abaixo de 10, de 9,6, tá? Suplemente progesterona, porque a gente tem evidência de que progesteronas maiores têm menor risco de perda gestacional. Então eu tive também recente uma paciente que dosou e veio uma progesterona de 10. Doutora Ju, 10 é uma progesterona boa. É uma progesterona boa. Só que eu fiquei na dúvida do seguinte, será que eu peguei ela num pico de 10? E será que esse valor tem momentos do dia que poderia estar menor? E eu resolvi suplementar. E aí na dose seguinte que a gente dosou, a gente viu que a progesterona dela tinha aumentado para 20, tá?
Então, dando uma margem de segurança maior pra gente, pra sustentar essa gravidez, né? Recente agora também, tive uma outra paciente com 2 perdas gestacionais, que desde o início a gente fez esse monitoramento do beta-HCG e entrou já de cara com a progesterona e ela não teve perda nessa gravidez. Então, dosar não só o beta-HCG, mas dosar a progesterona, dosar o TSH, o T4 livre, é o início quando você engravida. Isso é extremamente importante, tá? Agora, se você entender que existem alguns fatores de risco, né, dentro da parte metabólica, que são importantes. Então, por exemplo, eu tenho paciente às vezes que fala assim, não tem um exame, ou entrar com corticoide, entrar com várias coisas que a gente pode tentar fazer no manejo para reduzir o risco de perda. Mas o básico não está sendo feito. O que é o básico? É um estilo de vida, porque a gente sabe que a síndrome de ovário policístico leva a um aumento de perda gestacional. Então, semana que vem a gente vai ter uma live para falar de síndrome de ovário policístico, porque a gente precisa entender que é uma condição que vai além só da questão da gravidez, de atrapalhar a ovulação. Vai muito mais além. Então, a síndrome de ovário policístico, ela pode interferir a gravidez com a falta de ovulação, mas também qualidade do endométrio, assim como também aumentar o risco de perda gestacional. Então, você tá com um encaixe metabólico prévio é importante. Estar dentro do peso é importante. A gente sabe que mulheres com obesidade têm um risco maior de perda gestacional, assim como mulheres com baixo peso. Então, esse preparo prévio para a sua gravidez faz diferença para minimizar o risco da perda. E quando a gente tem um casal que tem uma perda gestacional, né, e se ela é de repetição, ou seja, 2 perdas ou mais, a gente vai fazer uma avaliação de cariótipo, que muitos de vocês não fazem. O cariótipo é a avaliação do número de cromossomos. Porque o que acontece? Você pode ter um número de cromossomos normal, mas você pode ter uma mudança na posição desses cromossomos que a gente chama de translocação. E essa translocação ser balanceada, ou seja, não te afeta em nada. Mas na hora que ele se gameta, né, que você vai formar o seu óvulo, o parceiro vai formar o espermatozoide, que os seus cromossomos precisam se dividir para formar 2 células, tá? Se existe uma translocação, uma mudança no seu cromossomo, e essa mudança leva essa divisão aqui, esse cromossomo aqui, esse óvulo aqui pode herdar uma mudança não balanceada. E aí quando junta com o espermatozoide, que não vai fazer o balanço adequado e aumenta a perda gestacional, tá? Então fazer o cariótipo do casal que tem perda gestacional é extremamente importante, tá bom? Um outro fator que a gente precisa avaliar, como eu falei, é a parte uterina. Então, avaliar se teu endométrio está receptivo, se ele fica trilaminar, se ele fica espesso adequadamente, tá? Isso aqui é importante. Assim como ver se tem alguma malformação uterina, se tem algum septo, né? A gente sabe hoje que algumas mulheres com septo podem ter um risco maior de perda gestacional. Tá? Então, fazer essa avaliação por esteroscopia, por ressonância da pelve, por uma ultrassonografia 3D, vai ajudar você a avaliar se tem alguma malformação aí no interior do teu útero que possa aumentar o risco de uma perda gestacional, assim como uma incompetência istmo-cervical, que é mais típica de levar uma perda após 12 semanas. O que é incompetência istmo-cervical? É quando o colo do útero, ele não consegue aguentar, né, como se fosse o peso do útero ali em cima dele, e ele acaba abrindo e cedendo. E aí evolui para uma perda mais tardia, após 12 semanas, tá? É como se entrasse em trabalho de parto, geralmente é indolor, mas o colo dilata. E a gente já consegue ver numa avaliação gestacional bem precoce o tamanho desse colo. Se é um colo mais curto, ele tem um risco de você evoluir, ter um risco de uma incompetência istmo-cervical, precisar de uma cerclagem. Então isso é importante de ser avaliado também, tá? Assim como a gente precisa avaliar também, né, trombofilias. As trombofilias, né, que geram uma enorme confusão de qual realmente pode levar a perda, qual que não pode, e aí entra com medicação a mais, sem necessidade, enfim. É importante a gente avaliar a trombofilia. Qual é a trombofilia que classicamente tem relação com perda gestacional? É a trombofilia da síndrome de anticorpo antifosfolipídico. Então eu atendi, por exemplo, acho que foi uma paciente de São Paulo, em que o médico fazendo essa pesquisa de trombofilia, ela nunca engravidou, mas fazendo uma pesquisa de trombofilia, pediu
os marcadores clássicos, né, da síndrome de anticorpo antifosfolipídicos, que vieram negativos, sendo um deles veio limítrofe. E pedi um marcador que não ainda está nos guidelines, olha quando eu falo que a gente precisa expandir um pouco, a antifosfatidilcerina, que essa sim veio um marcador tipicamente positivo, mas foi o que eu falei. Para eles foi o seguinte, olha só, a gente não pode fechar a síndrome de anticorpo antifosfolipídico porque você não tem clínica. Tá? Pra gente pensar em síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas. Então, assim, a gente não tinha como fechar, mas ela tinha uma característica que eu não iria esperar ela ter uma perda para indicar a anticoagulação dela. Porque era uma gestação que estava sendo difícil de ser conseguida, todo um contexto, já tinha uma idade acima de 35 anos, todo um contexto. Então, essa individualização junto com o teu médico é importante, mas fazer a pesquisa de, no mínimo, a síndrome de anticorpo antifosfolipídico é essencial. Outras trombofilias, e aí nós são trombofilias adquiridas, são as trombofilias hereditárias, que podem ter alguma correlação aí, que a gente precisa também investigar, mas que entra num campo controverso, é a fator 5 de Leiden, dosagem de antitrombina 3, de protrombina, mutação no gene da protrombina, tá? Isso é importante para também ser avaliado, assim como dosagem de proteína C, proteína S. Essas são as principais que a gente precisa fazer uma investigação em quem tem história de perda gestacional, principalmente se essa perda gestacional é de repetição, ou seja, você teve mais do que duas perdas gestacionais, duas ou mais perdas gestacionais, tá? A gente precisa expandir esse cenário. A gente tem ainda, né, a necessidade de fazer uma investigação, como eu falei, de fatores, às vezes, imunológicos. Os guidelines, de uma forma geral, eles não sugerem aqui, porque existe muita controvérsia nos estudos de fatores imunológicos, mas quando a gente tem uma investigação dos fatores que os guidelines sugerem, todos negativos, a gente não identifica causa e a paciente tem história de perda de repetição, talvez valha a pena expandir, por mais controverso que seja, tá? E aí a gente vai entrar, né, numa coisa super controversa, que é das células NK, das citocinas TH1, TH2, enfim. É um campo controverso, mas que não é a primeira linha. É isso que eu falo, assim, às vezes você quer começar pelo mais complicado, pelas coisas que não tem comprovação. Comece pelo que tem comprovação. Se você não identifica nada, aí a gente começa a progredir. Mas o ideal é você começar pelo que os guidelines, que tem consenso dentro da comunidade médica, nessa investigação. Comece pelo consenso. E aí, se não acha nada, a gente vai investigar outros fatores. Mas fatores ambientais também podem levar à perda gestacional. E aqui a gente não pode minimizar esses fatores, tá? Então, olha só. Fatores como tabagismo, álcool, né, cafeína em excesso podem estar associados. E aí, geralmente, para quem engravida, o ideal é que consuma cafeína no máximo uma vez ao dia, tá? Se puder nesse primeiro trimestre, principalmente se você já tiver perda, não consumir nada é o ideal, mas pelo menos só uma vez ao dia. Tabagismo tem que zerar e o álcool também. E aqui é importante falar que o cigarro e o álcool vai interferir também na qualidade do espermatozoide. E a gente sabe que parceiro com altos índices de fragmentação de DNA podem também levar à perda gestacional. Então, parceiro, quando o casal tem perda gestacional de repetição, vale a pena fazer a investigação de um espermograma mais específico, que é o espermograma com capacitação e fragmentação de DNA espermático, porque às vezes ele tem quantidade normal, motilidade normal, morfologia normal, mas a fragmentação está alterada. E aí essa fragmentação pode levar a uma perda. E tem muita relação de fragmentação de DNA espermático com tabagismo, álcool e varicocele. Então aqui é importante entender que o estilo de vida do parceiro também vai influenciar. E da mulher também vai influenciar, tá? Então fazer essa investigação ampla é importante. Então, como em qualquer cenário, né? Mesmo que você esteja tendo uma dificuldade para engravidar, se você precisa, a primeira coisa que eu sempre falo, entender, mapear o que está acontecendo, fazer um raio-x, né? O que eu falo dentro do Engravida Já, um raio-x da fertilidade. O que está acontecendo? Tem um mapa, tem um diagnóstico, isso vai te nortear. Não tenha medo de ter um diagnóstico, porque o diagnóstico, ele te permite saber exatamente o que você precisa fazer. Então, eu viro e mexe, pego mulheres que falam assim, eu tô com medo de fazer o exame e saber que tem alguma coisa. Mas alguma coisa você já sabe que tá acontecendo, porque ou você não tá engravidando ou tá evoluindo para perda. Então, alguma coisa tá acontecendo. Então, quanto antes você identificar, melhor. E um outro medo que eu vejo frequente, às vezes é o medo até de fazer o beta-HCG.
medo de se frustrar, medo de dar positivo e depois evoluir para uma perda. Mas quanto antes você ter um diagnóstico que o beta veio positivo, melhor, porque maior vai ser a nossa intervenção possível dentro desse novo cenário. Melhorar a tua suplementação, melhorar teu estilo de vida, né? Se você não estiver trabalhando nisso ainda, vai fazer toda a diferença para você conseguir sustentar essa gravidez aí nesse primeiro trimestre, que geralmente é o momento de maior risco de perda gestacional, né? A gente tem aí, para vocês terem uma noção, 70% das concepções, das gravidez, vão evoluir para perda. Então, entender que a gravidez, a reprodução humana, né, pra gente estar aqui vivo, falando, com saúde, é muita coisa que vem atrás, né, que vem acontecendo. Então, é uma dádiva mesmo, né, a gente tá aqui com saúde falando. Então, entender que olha só esse número, 70% das perdas das gestações vão evoluir para perda, independente da idade. E aí metade, 30%, tá? Acontece no pré-clínico, ou seja, você nem às vezes teve o atraso menstrual e evoluiu para perda. Então, essa conexão é extremamente importante. Eu já contei história aqui, né, de aluna do Engravida Já, né, minha mentorada, que justamente fala isso, assim, eu tava tão conectada com o meu ciclo, que eu aprendi a ler os sinais do meu corpo, que eu já percebi que aquela dor da mama era diferente, que eu tava com uma cólica diferente. Eu sabia que mesmo não estando ainda atrasada, eu estava grávida, podia estar grávida. E ela fez o exame e deu positivo. E logo depois teve uma perda. Mas se ela não tivesse essa conexão, ela não ia ter identificado que ela teve uma perda. E lembra quando eu falo que perda gestacional de repetição são 2 ou mais? E a gente já pode, a princípio, contabilizar isso aqui. É uma coisa importante. Se o beta veio positivo, foi uma perda, tá? Então é importante entender isso. Assim como, né, um outro percentual importante é que 30% vai ser de perda entre o beta-HCG positivo e a ultrassonografia. Lembra que eu falei que a ultrassonografia vai detectar a gestação somente quando o beta está acima de 1.500? Então o beta deu positivo, mas ele ainda não chegou num valor que vê uma gestação clínica, tá? Que vê lá o embrião. Esse momento aqui ocorrem também mais 30%. E 10% é depois que a gente detecta o embrião, às vezes que vê batimento. Então a gente soma esse percentual de 70%. 30% antes, às vezes, de atraso. 30%, né, com beta positivo e ainda não viu o embrião. E 10% após visualizar o embrião, tá? Então, quanto mais semanas se passam, menor o risco de perda gestacional. Mas ficar atento a esses sinais e respeitar o próprio corpo é importante. Então, se você tá gestante, já teve perda e tá com receio, por exemplo, de fazer atividade física, apesar da gente saber que não existe uma correlação entre atividade física e perda gestacional, nesse momento, sabe o que eu gosto? De individualizar. O que vai te fazer bem emocionalmente? Né? Então, assim, se não existe o risco, a gente sabe que não existe risco de fazer atividade física e evoluir para perda. Diferente se você tiver um sangramento, se você tiver um hematoma, né? Diferente. Mas se você não tem nada clinicamente, nenhum sintoma clínico, o ultrassom tá normal, mas tá com receio de fazer atividade física, de ter relação, então não faça. Respeite o seu emocional. Então as coisas precisam estar conectadas, tá? Respeite o seu emocional, tá bom? E aqui sempre é importante o seguinte: se você tem mais de 2 perdas, procure uma orientação especializada. Aprofunde a tua investigação. Porque às vezes é um cenário em que a gente precisa só ajustar alguns parâmetros no teu estilo de vida, às vezes uma suplementação ou muitas vezes uma medicação específica. Mas se você não busca uma orientação especializada, aí você pode às vezes estar deixando passar alguma coisa e o tempo é fertilidade. Então, se você teve 2 ou mais perdas, procure orientação especializada, tá? Isso aqui é muito importante. Eu vou ler aqui as mensagens de vocês, né? Porque eu vi que algumas colocaram as suas histórias pessoais. É sempre importante a gente falar sobre isso, até para acolher. Eu perdi com 19 semanas, hoje está fazendo 8 meses. Rayane, olha só, eu sinto muito pela perda, tá? Porque não é fácil, né? 19 semanas foi uma perda gestacional de 2º trimestre. Mas é importante aqui, Rayane, entender o que aconteceu.
Você chegou a fazer uma avaliação, né, desse bebê? Chegou a entender se ele tinha alguma malformação ou se ele tinha alguma alteração cromossômica ou se foi incompetência istmo-cervical? O que levou a essa perda? Que é importante. E não sei se você já voltou a tentar ou se ainda está se reestruturando emocionalmente. Se você quiser compartilhar aqui com a gente, fica à vontade, tá? A Vagnara colocou 4 semanas, 2 abortos. Então, é importante entender, olha só, se você teve duas ou mais perdas, prosseguir. Foi uma perda bem precoce, como eu falei, né? 30% das perdas podem acontecer nesse período aí de 4 semanas de gestação. E aqui um fator importante é entender que geralmente tem relação às vezes com o fator genético, né, cromossômico, então a idade da mulher pode se impactar. Isso é um assunto que eu conversei com uma aluna, né, uma mentorada do Engravida Já na última sexta-feira, porque ela falou assim, eu não tenho dificuldade para engravidar. Mas a grande questão não é só isso, não é só engravidar, a gente quer engravidar, mas quer que a gravidez evolua. Então assim, às vezes, né, é encarar que o fator idade pode impactar, né? E pode, às vezes, fazer com que o bebê em casa demore mais. E, às vezes, a gente precisa, né, ter o artifício de fazer uma fertilização com biópsia de embrião para acelerar esse processo. E quando a gente fala de um tratamento, não significa que a gestação saudável não possa acontecer de forma espontânea ou por outra forma. Mas é uma expectativa de acelerar a chegada do bebê em casa com saúde, tá? Essa aqui é uma grande questão pra gente falar. Perda por contrair o vírus e levou a perda do bebê. Sinto muito mesmo, Rayane, porque assim, causas infecciosas, né, como por exemplo a toxoplasmose, pode sim levar a uma perda gestacional precoce, tá? Então, por isso que a gente prioriza tanto, né, a saúde da grávida. E a grávida é uma mulher que tem já o sistema imune reduzido. E quando você tá com esse sistema imune reduzido, você fica mais propensa a pegar alguma doença, né, viral, bacteriana. Então, se cuidar. Dentro das doenças infecciosas, né, a infecção urinária de repetição, a vaginose de repetição, né, a infecção urinária, na verdade, não precisa nem ser de repetição. A infecção urinária, a vaginose, né, a alteração, uma doença sexualmente transmissível, ureaplasma, micoplasma, né, clamídia, gonococo também são clássicas, né, mas uma infecção urinária até por Escherichia coli pode aumentar o risco de perda gestacional. Por isso que a grávida precisa fazer periodicamente exame de urina para tratar mesmo que seja uma bacteriúria, né? Ou seja, tem excreção de bactéria assintomática, tá? A gente costuma fazer esse tratamento na grávida justamente para reduzir esse risco de perda gestacional de uma infecção. Então é importante ficar super atento aí aos sinais, se aumentou a frequência urinária, se tá a urina mais escura, tem alguma coisa diferente. A Rezinha colocou, perdi com 12 semanas, tinha 26 anos. Hoje tenho 39 com mioma submucoso. Qual exame posso fazer para saber se ainda há chance? Bom, vamos lá. Primeira coisa aqui, né, Rezinha, é o seguinte. Entender se você tem algum exame da época para entender o que aconteceu com 12 semanas. Porque isso pode te ajudar hoje a prevenir, né, uma perda agora. Mas entender que você precisa avaliar a tua reserva ovariana, fazer cariótipo, você e do seu marido, fragmentação do espermograma do parceiro, histeroscopia, se você já sabe que tem esse mioma submucoso, vale às vezes a pena fazer a abordagem desse mioma, tirar esse mioma para ele não impactar na sua chance de engravidar, tá? Então, comece pelos exames, né? Histeroscopia, avalie parceiro também, faça uma avaliação sua hormonal, tá? TSH, T4 livre, isso é muito importante. 27 anos, perdi com 5 semanas e tenho ovário micropolicístico. Por onde começar? Melhora do estilo de vida, essa é a base. Aplicando os 5 pilares da fertilidade. Conhecimento do teu corpo para saber como que o corpo está respondendo à aplicação dos outros pilares. Alimentação para fertilidade, voltada para a síndrome de ovário policístico. Então, muitas vezes, é preciso reduzir muito aqui o doce, é preciso reduzir muito a questão de carboidratos, se você tem uma resistência insulínica. Utilizar os suplementos adequados, voltados para a tua fertilidade. O NAC é uma opção, o inositol é outra opção. E aqueles suplementos, né, que toda mulher que quer engravidar precisa, né? Ômega 3, metilfolato, vitamina D, coenzima Q10. Aplicar também movimento corporal. Se você tem ovário micropolicístico, é uma doença
é uma condição que pode levar a um processo inflamatório, então atividade física, movimento corporal é essencial, tá? Aplicar, se você tem muita irregularidade menstrual, a medicina chinesa com o ciclo das sementes, os chás, a acupuntura, isso faz muita diferença também. Eu tenho paciente com síndrome de ovário policístico que voltou a ciclar quando a gente associou as sementes e a acupuntura. E também a parte de mentalidade fértil. Acreditar, focar, pensar positivo, né? Para prosseguir a manutenção desses hábitos, porque muitas vezes a gente começa o hábito e para. E o que faz diferença não era o começar, tentar um tempinho e parar. É prosseguir, é continuar, é continuar, é continuar. É escalar um hábito em cima do outro, é fazer essa construção sólida dos hábitos, tá? 29 anos, é antimileriano de 0,21, 2 FIVs, um óvulo em cada sem sucesso. Júlia, olha só, você é muito nova, mas você tem uma reserva extremamente baixa, né? Não sei se você já identificou o que levou a você ter essa reserva ovariana tão baixa para a tua idade. Aqui é importante, né, você tentar fazer alguma coisa para melhorar esse recrutamento também. Então a gente sabe muitas vezes, né, que o envelhecimento ovariano precoce pode ter uma correlação às vezes com uma suplementação, uma alimentação, um estilo de vida que pode ser melhorado. Às vezes a gente tem alguns trabalhos que mostram um aumento de antimileriano. Significa que a reserva ovariana daquela mulher aumentou? Não, porque o antimileriano, ele fala também da recrutamento folicular. Então, o antimileriano, a sua reserva é a mesma, mas o recrutamento folicular, ele pode ser aumentado quando a gente tem um aporte nutricional melhor, tá? Então, ficar atento a isso aqui, Júlia, tá? É importante você ter um aporte nutricional, fazer uma melhora, né, da qualidade desse óvulo aí, talvez com acupuntura, associar isso aqui é muito importante, tá? E prosseguir, não desistir, porque você tem 29 anos, por mais que você tenha tido 2 FIVs desafiadoras, é tentar não emendar um ciclo no outro, é fazer um preparo para você ir para uma próxima FIV, talvez otimizando as suas chances. Eu falo muito disso aqui, né, que a gente precisa se preparar mesmo que seja para uma FIV, porque a FIV também é um cenário às vezes desafiador, em que a gente entra numa estrada da FIV e acha que vai ser um caminho florido, e não é. A FIV também tem os seus desafios, a Júlia tá passando esse relato pra gente, mas é não desistir. Eu sei que pesa emocional, os principais fatos aqui, questões que pesam, são emocional e financeiro, né? Quando a gente fala de FIV. O físico, ele acaba se recuperando até relativamente bem com o tempo, mas o emocional e o financeiro geralmente são os mais difíceis da gente abordar e de prosseguir. Mas, Júlia, se organize para fazer uma nova FIV, tá? Não emenda um ciclo no outro. Prepara aí uns 2 meses, 2, 3 meses para fazer diferente. Entra com algumas suplementações específicas para FIV. Entra com preparo específico para isso aí, tá? Você fez aonde? Se você quiser compartilhar aqui qual estado que você é. Engravidei e tive um aborto espontâneo. A Cristina colocou aqui pra gente. Sinto muito, Cristina. Por a minha menstruação estava com 6 semanas. Fui fazer a ultrassom, não viu nada. Meu beta quantitativo deu 2.900 na quinta. No sábado deu 2.100, tive um sangramento. Ontem, com poços de sangue, hoje fui para o obstetra e meu beta deu 1.300. Sinto muito mesmo, Cristina. Sinto muito, né? Tá acontecendo agora, né, a sua perda. Nesse momento, é entender que você precisa se recuperar, passar por esse momento doloroso, você e teu parceiro, né? Você e teu parceiro passando por esse momento difícil. Vivenciar esse luto, se permitir vivenciar essa perda desse bebê, para depois, no segundo momento, se recuperar e traçar rota, entender o porquê que essa perda aconteceu. Isso é que é importante, tentar entender, Cristina, por que a perda aconteceu. Tem algum fator hormonal, trombofilia, tem algum fator imunológico, foi sua primeira perda. Faça, se possível, uma avaliação desse material, desse bebê. Peça para o seu médico fazer uma avaliação desse material, né, desse bebê, para você tentar ter algum diagnóstico através do NGS Array. Ter um diagnóstico se esse bebê tem alguma alteração cromossômica.
faça o cariótipo seu e do teu marido, faça a fragmentação de DNA do espermograma do marido. Então esses exames são importantes para te dar clareza, tá? Quando que você pode engravidar de novo? Assim que você menstruar. Geralmente, meninas, quando a gente tem uma perda gestacional, né, seja com manipulação da cavidade ou não, o ideal é até que não tenha manipulação da cavidade. O que é manipulação da cavidade? É fazer uma curetagem, é fazer uma AMIU. Por quê? Porque aquilo ali, quando passa raspando, tá, pode levar a uma cicatriz ali dentro. E aí pode levar, né, um endométrio às vezes que vai ficar mais fino, ou levar uma sinéquia uterina, que é como se fosse uma cicatriz ali dentro. Então o ideal é que você tente não fazer a manipulação. Mas se precisar, às vezes se tá demorando muito, ou se tá com um sangramento muito intenso, a gente precisa sim fazer essa curetagem ou essa AMIU, tá? E aí depois você pode menstruou, se a menstruação veio, ciclou de novo, você pode recomeçar a tentar a sua gravidez. Se você quiser, você pode fazer uma estroscopia, que é um exame que olha no interior da cavidade, para ver se tem alguma alteração ali dentro, se ficou algum resquício embrionário, se ficou alguma sinéquia, alguma inflamação, alguma endometrite, antes de tentar de novo. Mas a princípio, de praxe, teve a perda, fez um ultrassom, o endométrio tá fino, menstruou de novo, poderia começar a tentar engravidar, tá? Se emocionalmente você estiver pronta para isso. Mas é importante que, mesmo que você comece a tentar engravidar nesse momento, dose no seu sangue os seus suplementos, as suas vitaminas, seus minerais, para ver se você precisa repor alguma coisa, porque muitas vezes a gente vai precisar repor ferro. E faça também, muitas vezes você fica com uma falta de ferro aqui, tá? E faça também uma investigação mais aprofundada para entender o que aconteceu, tá? Ó, Cristina colocou, saí do hospital pouca hora do hospital. O médico disse que não precisava nem fazer curetagem porque não foi gerado nada. O que devo fazer depois dessa perda? E, como eu falei, né, Cristina, investigar, tá? Se recuperar emocionalmente, porque você tá vivendo isso agora. Então é se recuperar, porque é difícil mesmo. E investigar, tá? Investigar e melhorar o ambiente, né? Qualidade desse óvulo, qualidade desse espermatozoide, repor as vitaminas, os minerais que você possa perder por esse sangramento às vezes mais aumentado, tá? Fazer uma avaliação completa desse cenário, o que aconteceu e o que pode ser melhorado e feito diferente para uma próxima gravidez, né? Para isso a gente precisa de exames e aplicação dos 5 pilares, que vão incluir alimentação, suplementação, atividade física. A mentalidade, que nesse momento é difícil até pensar nisso, mas ela vai ser importante para você ter coragem de prosseguir, porque o medo vai acontecer de tentar de novo, mas é importante que a coragem sobressaia aí a essa sensação, às vezes, do medo, tá? E as práticas da medicina chinesa, aquecimento de útero, né? É importante aqui também, tá? Bernardina, Alessandra, doutora, a senhora podia ser da minha cidade. Eu sou, doutora maravilhosa, obrigada, meninas. Eu sou do Rio de Janeiro, eu atendo presencial aqui, mas eu também atendo online, tá? E esse projeto também do Engravida Já, que é um apoio aí que eu dou para quem é de qualquer lugar, né, do mundo aí, que possa queira ter uma orientação mais de perto aí, direcionando exatamente o que precisa fazer para conseguir engravidar e ter uma gestação saudável, tá? Endometriose. A endometriose, ela não é causa de perda gestacional, tá? Só para te tranquilizar, Cristina, a endometriose não é causa exata de perda gestacional. Vitorina, não comecei meu tratamento ainda, a minha ginecologista me passou melatonina. Faz mal eu tomar? Não. A melatonina é um suplemento importante para melhora até de qualidade do óvulo, tá? Provavelmente ela deve ter te passado mais outras coisas além disso, mas melatonina é um suplemento que você pode utilizar dependendo do momento que você tiver aí no estágio do seu tratamento, tá? Você não falou exatamente qual é o tratamento que você vai fazer. A Jaque, quando tive minha segunda perda, fiz cariótipo do bebê e depois meu e do meu esposo. Graças a Deus não deu nada. Ótimo, Jaque. Uma coisa importante, como eu falei, né, é tentar fazer o NGS Array. Não sei se foi exatamente esse que você fez ou se foi cariótipo mesmo, tá? Mas como deu tudo normal, maravilha. Então, aprofundar, né, espermograma com capacitação, fazer pesquisa de trombofilias, fazer pesquisa, às vezes, de fatores imunológicos, tá? Malformação uterina, avaliar essa cavidade uterina. Vitorino, tem meus embriões prontos, qual o suprimento que eu já posso começar a tomar?
Então, eu sempre falo assim, né? A gente, para preparar para transferência embrionária, a gente precisa de vitamina D, ômega 3, coenzima Q10 e metilfolato. Isso é o mínimo. Mas a gente pode utilizar aqui também, se você já tem os embriõezinhos prontos, se você quiser utilizar, você pode utilizar colina, né? Porque a gente sabe que no início da gestação ele é importante também para a formação da parte neural do bebê, da parte cognitiva também do bebê, tá? Da parte do sistema nervoso central do bebê. Então você pode associar também esses suplementos polivitamínicos da gestante, Femibio 1, ou Gestan Pré, ou Gestan Gold, tem vários, né? Que tem vários suplementos que você pode começar. O que eu falo sempre é não use só esses. Por quê? Porque geralmente você precisa de mais aporte do que isso, tá? Então é entender, Vitorino, se, por exemplo, o seu endométrio, você está se preparando para a transferência do embrião. Seu endométrio fica adequado, você tem histórico aí de pressão alta, vai precisar usar, dependendo do cálcio ou arginina. A gente precisa avaliar o teu histórico individual, mas de uma forma geral, você pode utilizar, né, esses que eu falei, tá? Vitamina D é muito importante, tá? Tem alguns trabalhos que correlacionam baixos níveis de vitamina D e perda e outros não têm essa correlação. Mas se você puder ter uma vitamina D em torno aí de 45, 50, ajuda, tá bom? Fiz 2 transferências de embrião de 5 a todas, 2 positivo, depois testou negativo. O que pode ter acontecido? Você biopsiou o embrião. Vitorino, sempre chegou a biopsiar embrião, são embriões biopsiados, você não colocou aqui pra gente a idade, tá? Mas é importante entender se foram embriões biopsiados ou não. E entender também que aqui talvez aprofundar numa investigação, né? De trombofilias, fator imunológico. Aí às vezes a gente começa a entrar em casos desafiadores. Eu tive o contato recente de uma mulher de Portugal que tá indo, já fez 15 transferências. Então, assim, tem casos realmente desafiadores para todo e qualquer médico. Então, é ampliar. Fazer uma investigação imunológica pode ser interessante se você ainda não fez, mas se você já fez, e avaliar a biópsia de embrião, se você também ainda não fez, tá? Se você ainda tem embrião e dependendo, fazer a avaliação da biópsia desses embriões para saber se eles são embriões euploides, tá? Porque esse é um dos principais fatores de perda gestacional. Às vezes é um embrião com morfologia normal, mas ele tem uma alteração aí na haploidia dele, tá? Isso aqui é extremamente importante. E preparar o endométrio, né? Avaliar se você não tem uma endometrite, então fazer uma histeroscopia é importante, tá? Como eu falei, né? Avaliar a sua parte da tireoide, avaliar se você está fazendo atividade física, fazer esse movimento corporal, suplementar de forma talvez mais ampla aqui no seu caso, talvez fazer o NAC, tá? Seja interessante para você que já teve essas 2 perdas aí depois de transferência. Fator 5 de Leiden alterado. Então, Jaque, tem que anticoagular. Nas perdas anteriores você chegou a anticoagular? Hein, Jaque? Dor de cólica, endometriose. O que fazer? Lene Lopes, que não sei exatamente qual é seu nome. Mas, Lene, dor de cólica a gente melhora muito, né? Geralmente as minhas mentoradas, alunas, pacientes, assim, no primeiro mês que fazem o detox, costumam me relatar, uma das primeiras coisas que elas me relatam é a melhora de dor de cólica, que a menstruação veio, o muco veio mais fácil de identificar, veio sem coágulo. Esse é um dos primeiros sinais de que realmente teu corpo tá voltando para fertilidade máxima. E aí, como que você pode tentar fazer isso, né? Existe um protocolo detox que eu utilizo dentro do Engravida Já, mas você pode fazer a redução da tua carne vermelha, reduzir aí consumo de glúten, açúcar, álcool, 0 consumo de álcool, tá? Faz atividade física, bebe água, você vai calcular aí mais ou menos 35 ml por seu quilo de peso, tá? Legumes e verduras todos os dias, frutas todos os dias. Esses são pilares importantes de um detox, que vai melhorar a tua cólica. Faz e depois me conta. Me fale sobre a biópsia de embrião. Minha médica falou que pode prejudicar o embrião. Olha só, Gedelmilho, hoje em dia tá tão avançado, claro que é um procedimento, meninas, qualquer coisa tem risco, tá? Então fazer a unha tem risco de ter uma infecção na unha, tudo tem risco, só que
a medicina reprodutiva, se você está dentro de uma clínica que tem um bom laboratório, com embriologistas experientes, né? Geralmente essa parte de biópsia de embrião é uma parte delicada e fica reservada para embriologistas mais experientes. Embriologistas geralmente sênior, tá? Que já tem algum tempo aí de estrada. Então, assim, a chance de você ter um prejuízo no seu embrião por conta da biópsia é muito pequeno. E a gente acaba não contraindicando esse procedimento por conta desse risco, justamente porque ele é muito baixo. Tem que ver o índice do laboratório que ela está trabalhando, tá? Mas se você tem indicação de biópsia de embrião, aí vale a pena. Agora, a gente bota sempre o risco-benefício numa balança. Existe hoje em dia também, né, a avaliação das células do bebê que não são por biópsia embrionária. São como se fossem, que a gente chama de uma avaliação não invasiva. E aí a gente pega como se fossem os detritos de células que o embrião joga para fora. E a gente pega aquele meio, vê as células e faz a análise, tá? Então essa é uma análise não invasiva do material genético desse bebê. Só que ele ainda não é o padrão ouro. O padrão ouro é biopsiar. O que é padrão ouro? É o que a gente tem mais estudo relacionado, que dá precisão. Então, se essa biópsia não invasiva vem com dúvidas, dependendo da tua idade, a indicação é biópsia invasiva. Mas se for uma biópsia não invasiva, dependendo do resultado, vai acabar precisando descongelar o embrião de novo e aí fazer a biópsia, tá? Dependendo, claro, do resultado. Então, conversa direitinho com ela, vê qual é o fator. Geralmente a gente tende a indicar biópsia de embrião a partir de 38 anos, justamente porque a gente sabe que o risco de alteração cromossômica começa a aumentar muito a partir dessa idade, mas a partir do 40 a gente reforça ainda mais essa necessidade. E daqui pra cima, 42, 45, né? Isso aí é uma indicação muito firme dentro dos médicos que trabalham com reprodução assistida mesmo, tá? Não tem problema em fazer atividade física durante o período fértil, mesmo sendo spinning, que é algo mais intenso? Não, você pode fazer spinning, inclusive gestante, tá? Foi aquilo que eu falei no início, assim, a gente pode fazer atividade física gestante, pode fazer atividade física no período fértil, inclusive, é ótimo. Eu gosto sempre de associar o que teu corpo está sinalizando. Você está no momento que você está com a energia mais baixa, diminui a intensidade, tá? Diminui a frequência, mas o ideal é sempre estar fazendo alguma coisa pra gente não entrar no modo preguiça também, tá? Aproveitando a Patrícia da turma do Engravida Já de hoje, amigas da turma que já treinaram hoje, acabei de sair da musculação. Isso aí, Lu, dando incentivo aqui pra quem tá nessa live. Muito bom, gostei. Isso aí, fazer atividade física é importante, meninas. Vitorino, tenho 3 filhos, nunca tive problema para engravidar. Tirei as trompas, fiz 2 chips, deu positivo e negativo. Fiz todos os exames, menos de trombofilia. Não fiz biópsia do embrião. Tive 6 embriões, só tenho 2. Então, faça uma avaliação agora que você tá com 2, né? O que pode estar acontecendo? Porque entenda uma coisa, alguma coisa pode ter acontecido. Eu não sei qual que é a tua idade, você não colocou aqui, mas o fato de você ter tido já 3, você ter 3 filhos é um fator extremamente positivo. Alguma coisa nesse meio do caminho aí pode ter acontecido e surgido, tá? Então, dependendo da tua idade, se você tem mais de 38 anos, vale a pena conversar com o teu médico se ele acha que vale biopsiar esses embriões ou não, tá? E fazer a avaliação de trombofilia. Isso é extremamente importante aqui no teu caso. E eu até talvez expandiria para o fator imunológico. Eu tenho um ureaplasma parvum que foi dito para mim que é algo que da minha flora. Isso é ruim? Porque pode aumentar o risco de perda. Então, o ideal, Lu, é que a gente trate, tá? Se você ainda não tratou. Não só você, como seu parceiro, porque o homem ele é muito assintomático. Então, o homem ele pode ter ureaplasma, ele pode ter micoplasma e não sentir nada. E às vezes a gente detecta no nosso exame aí de rastreio anual de preventivo. Lene, 46 anos, será que ainda consigo engravidar? Meus e você antes deu endometriose leve. Então, vamos alinhar a expectativa, meninas. Olha só, possível, enquanto a gente ovula, é possível. Só que acontece que a gente tem uma chance menor. Aos 46 anos, tá? A chance da gravidez acontecer espontaneamente é por mês em torno aí de 1 a 5%. É uma chance muito baixa, tá? Então é importante aqui alinhar muito a expectativa para você ter clareza das coisas, né? E aí conversar com o médico que tá te assistindo qual o caminho que vocês vão traçar juntos de estratégia. Candidíase de repetição atrapalha? Pode atrapalhar porque modifica a flora, né?
Então, assim, o ideal é que a gente tenha um microambiente vaginal, microambiente uterino harmonioso, ou seja, né, o que tem lá de bactérias, de fungo, né, na vagina, né, precisa estar em equilíbrio, tá? E, idealmente, dentro do útero não ter nenhum patógeno, assim, que possa levar a alguma repercussão. Então, candidíase de repetição está sinalizando que alguma coisa está em desarmonia. E aí pode impactar até na tua chance, às vezes, de engravidar, porque muda o microambiente ali do pH vaginal, então pode, sim, atrapalhar, tá? Então, tratar isso aí, entender por que você está tendo essa cândida de repetição. 41 anos, eu consigo engravidar, tem mais chance de vir doente do que saudável. Nanda, existe sim uma chance de alteração cromossômica e o corpo, ele muitas vezes identifica, tá, que tem uma alteração cromossômica e por isso que evolui para perda gestacional. Então a gente tem um risco mais aumentado de perda gestacional. Deixa eu ver se eu tenho uma estatística aqui. Ó, a taxa de gravidez, né, acima de 40 anos, né, é mais ou menos aí 15%. Abaixo de 35 é de 30%. Então muda muito esse cenário, né? Então, assim, é importante entender que quanto mais velha, a gente precisa cuidar muito da qualidade desse óvulo pra gente tentar melhorar. Porque o que faz o maior impacto na qualidade do óvulo é a idade. A idade a gente não tem, né, como voltar. Mas o microambiente que ele está ali inserido, a gente costuma modificar de forma eficaz através da aplicação dos 5 pilares do método. Antimileriano 2,2, tenho 46 anos. Lene, você tem um antimileriano, assim, acima da média, maravilhoso, tá? Minha menstruação vem todo mês. Então, olha só, Lene, vamos lá. Conversar com o médico que está te assistindo e ver se vale a pena fazer aí uma FIV com biópsia de embrião. Chance de engravidar espontâneo tem, só que é como eu falo, né? Pode vir um bebê com alteração e evoluir para uma perda. E se você faz uma FIV e biopsia o embrião, você vai saber exatamente qual que de fato tem maior chance de resultado, assim, de implantar e de gerar um bebê em casa saudável, tá? Se você tiver essa possibilidade financeira, seria um ótimo caminho para você que aí que tem uma reserva ovariana extremamente acima da média, tá? Você poderia conversar com o teu médico essa possibilidade, tá? Agora, se você não tem essa possibilidade de fazer FIV, financeiramente não tem, melhore o ambiente desse óvulo. Microambiente desse óvulo, aplique os 5 pilares que eu venho falando aqui. Quero engravidar 5 meses, parei de tomar remédio, tem 5 meses e agora eu tô tentando engravidar. Ótimo, Daisy, isso aí. Entender uma coisa, né? A gente fala aqui que mulher que já tem algum diagnóstico, né? Ou já sabe que tem baixa reserva, ou endometriose, adenomiose, ou o corpo sinaliza que tem alguma coisa alterada, SOP. Não precisa esperar tempo nenhum para já investigar, tá? Não precisa esperar nada. Já começa a investigação. Ó, até a Lu aí, a consciência da Lu, né? Dando parabéns para esse antimileriano, né? Brilhou esse antimileriano aí, brilhou mesmo. 38 anos, perda gestacional com 24 semanas, deu pré-eclâmpsia, tenho SOP, fiz investigação, exame de trombofilia e outros médicos falou que não encontrou a causa. Em outubro faz 1 ano, meu sonho de ser mãe. Edneide, olha só, eu sinto muito pela perda, porque deve ter sido e deve às vezes ainda estar sendo sofrido, né? Porque um bebê de 24 semanas perder por pré-eclâmpsia não deve ser fácil. Agora é o seguinte, Edneide, emocionalmente, você como tá com isso? Você jogou pra debaixo do tapete ou você se permitiu vivenciar o luto e virar uma página? Eu quero que você hoje, Edneide, faça, né, se puder, nesses próximos dias, um ritual aqui para um recomeço. Porque às vezes, meninas, a gente precisa de rituais para recomeço, tá? Fechar ciclos e começar outros. Então, Edneide, acende uma vela, né? Faça uma prece. Se permita fechar um ciclo para recomeçar um outro. O seu filho sempre vai estar aí dentro do teu coração. Mas se você sonha, né, em ser mãe, carregar o seu filho no colo, você precisa ter coragem de recomeçar, tá? Porque não deve ser fácil. E aqui é o que eu falo, né? Eu falei aqui que a parte da hormonal, metabólica, síndrome de ovário policístico, aumenta o risco de perda gestacional, aumenta o risco aí de pré-eclâmpsia. Então você tem 38 anos, você ainda tem possibilidade de engravidar, mas entender justamente, né, o que você pode fazer de diferente,
qual a suplementação você precisa. Cuidar muito dessa ovário policístico. Você precisa alimentação para a fertilidade, suplementação. Atividade física não pode faltar. Você precisa fazer o ciclo das sementes, você precisa fazer a acupuntura. Você precisa suplementar adequadamente desde o início até talvez antes, cálcio, arginina, para reduzir esse risco aí dessa pré-eclâmpsia aparecer. Entrar talvez com AS desde o início também, tá? Então ter um acompanhamento bem especializado para você conseguir levar uma gestação a termo e ter o seu bebê em casa no teu colo, tá, Ednite? O anticoagulante lúpico por si só caracteriza trombofilia ou depende mais de mais exame? Então, Camargo, Luana, a gente precisa de um fator clínico e um fator laboratorial. O anticoagulante lúpico vai pontuar o laboratorial, mas você precisaria de um fator clínico, que aí seria uma perda, né, acima de 10 semanas ou 2 perdas abaixo de 10 semanas ou uma trombose. A gente geralmente precisa de um fator clínico e laboratorial para pensar na síndrome de anticorpo antifosfolipídico. Mas, quando a gente identifica uma paciente com o anticoagulante lúpico, mesmo que não tenha engravidado, acende uma luz amarela e aí geralmente a gente vai individualizar, principalmente se a paciente está tendo dificuldade para engravidar, que talvez valha a pena pecar um pouquinho pelo excesso e anticoagular logo no início do beta positivo, tá? Vitorino, se você quer entrar no projeto Engravida Já, vai lá no link da bio. Quem quer entrar, quem tem interesse em entrar no Engravida Já, vai lá no link da minha bio e se inscreva, tá? Quando a gente tiver a abertura da próxima turma, você vai ser comunicada, tá? Esse é um projeto, né, em que a gente tem a orientação das meninas dos 5 pilares. Hoje, inclusive, depois aqui, daqui a alguns minutos, a gente vai entrar juntas no encontro com a psicóloga. A gente faz esse encontro também para abordar todas essas questões emocionais, tá? Ó, passou melatonina, tava sem sono, pode usar a melatonina. Ellen, doutora, você é a luz em nossas vidas, Deus proverá por nós. Amém. Isso aí, obrigada pelo carinho, isso aí. A gente tem que ter confiança. Isso aqui, Ellen, é um pouco do que a gente fala, né, da mentalidade fértil. A gente tem que agradecer, né, mesmo diante dos desafios, né, as possibilidades. A gente tá aqui, ó, com internet, falando, tendo essa troca, pegando orientação. Isso aqui a gente também precisa valorizar, esse caminho, esse canal aqui, tá? Jaque, não usei anticoagulante. Ano passado engravidei, usei o Clexane, mas tive ectópica. Agora com o programa, com os 5 pilares, estou me preparando e é a minha virada de chave. Isso aí, Jaque, tenho certeza, tá? Fazer o uso desse anticoagulante aí vai ser importante, né? E melhorando essa questão que a gente trabalha muito, né? No Engravida Já, com os 5 pilares, o estilo de vida, a alimentação, a suplementação, né? Isso aqui vai fazer diferença. Vai acontecer esse ano. Amém. Quero o máximo. Já tem meninas dentro dessa turma que já estão grávidas, né? Hoje, inclusive, eu fiz a consulta com a Karina, que é uma das alunas do Engravida Já, que tá grávida. Hoje eu fiz a consulta com ela para passar as orientações de suplemento, quais exames ela vai fazer a partir daqui. Então, ela abriu o caminho aí para mais gravidez chegar ainda esse ano. Isso aí. Tatiele, está tudo bem, graças a Deus, mas quantas semanas pode malhar? Estou com 7 semanas e 3 dias. Se tá tudo ótimo, Tati, você pode fazer atividade física. O que eu oriento é reduzir carga, tá? Então, assim, você não vai se matar na atividade física, mas você deve e pode continuar. Se você não tem hematoma, se o embrião tá lá direitinho, batendo, se você tá se sentindo bem, se você não tem sangramento, se você não tá com cólica, você tá se sentindo ótima, faça a tua atividade física numa intensidade menor do que você vinha fazendo, tá? Agora, fez, sangrou, não vai fazer mais. Fez, teve cólica, não vai fazer mais, tá? Então, prestar atenção aí nos sinais do teu corpo, mas você não precisa parar de fazer atividade física, em teoria, em nenhum momento da sua gravidez. Estou fazendo a medicação todos os dias, porém, às vezes, fico acordado 1 hora antes do horário normal da medição. Deve ser da temperatura basal, né? Eu devo medir no horário certo ou no horário em que eu acordei? O ideal aqui, Ellen, é você medir no horário que você acorda, tá? E aí é importante você fazer essa medida mais ou menos sempre no mesmo horário, mas geralmente no horário que você acorda, tá? Quando eu fiz a transferência, eu tinha 40 anos. Mas quando que você formou os embriões, Vitorino? Você tinha 40? Se você tinha 40, eu recomendo a biópsia desses embriões.
tratei ureaplasma, mas nunca foi embora. Agora eu não lembro mais como, já tem uns 2, 3 anos. Então tem que repetir o exame, tá, Lu? Repetir. TEPs, o que é TEPs, Vitorino? TEPs com frequência? Não entendi. Obrigada, nada. Vocês são muito queridas. Doutora Ajuda, Best, muito queridas. Já comecei a virar a página, doutora. Já me sinto pronta para tentar de novo. Ah, que bom, Edneide, que bom ouvir isso de você. Isso aí, tá? Isso é importante mesmo. Difícil, né? Difícil, mas é importante, tá? Faça, assim, uma investigação aprofundada para entender realmente o que aconteceu, o que pode ser feito diferente. Mas, pelo que você falou, tem algumas coisas que podem ser ajustadas, tá bom? 41 anos, Gleice, 41 anos, perdi dia 23 de julho, estava com 7 semanas. Sinto muito, Gleice, sinto muito. O feto foi para análise, cromossomo 15. Estou sofrendo, tenho mioma e número aumentado. Quero ser mãe de novo, tenho filha. Qual o caminho para recomeçar? Gleice, olha só, que eu sempre falo aqui, meninas, se você tiver a possibilidade, Gleice, o que vai te dar maior, talvez, calma no coração? É você fazer FIV com biópsia de embrião, porque aí você vai saber que o embrião formado não tem aquela alteração cromossômica, é um embrião que tem chance de implantar maior, tá? Mas, como eu sempre falo, antes de ir para uma FIV ou antes de tentar, você precisa realmente melhorar esse ambiente aí do óvulo, melhorar a qualidade. Você precisa focar, Gleice, em qualidade do óvulo, tá? Porque provavelmente é o fator idade aqui nesse caso que levou uma alteração cromossômica. Então fazer o teu cariótipo do marido é importante, focar em alimentação para fertilidade, né? Suplementação, movimento corporal, tudo isso é importante, tá? Associar práticas da medicina chinesa, acupuntura, são importantes aqui esses fatores. Se você estiver aberta a fazer FIV, emocional e financeiramente, seria uma alternativa, né, com uma indicação para você pelo fator idade, por ter tido a sua perda aí, por alteração cromossômica, tá? Gravidez saudável pode ter vida sexual ativa? Pode e deve, sem problema nenhum. Isso aí é como se sentir mais confortável o casal, tá? Se estiver indo tudo bem, como vocês ficarem mais confortáveis. O que você acha sobre o Monjaro para quem tenta engravidar? O Monjaro, ele é uma estratégia para ajudar na perda de peso, tá? Mas o ideal seria você suspender aí pelo menos um mês antes de você começar a tentar engravidar, tá? Então associar sempre o quê? Monjaro e alimentação, para quando você tirar o Monjaro, você conseguir manter esse peso pelo menos com atividade física e uma alimentação. Tá bom? Fazer a mudança do estilo de vida. Mas o Monjaro, ele não tem estudos, né, em mulheres grávidas de primeiro trimestre. Então, por isso que a gente não recomenda você estar usando o Monjaro e estar tentando engravidar. O ideal seria justamente você suspender esse Monjaro antes, um mês pelo menos, tá? Queria uma gravidez natural, é possível? Gleice, olha só, possível sempre é, né? Assim, a probabilidade é alta? Não é tão alta, mas possível sempre é. E eu sei, Gleice, que esse é o sonho de todo mundo, uma gravidez natural, tá? Mas é entender que tempo é fertilidade. Então, ver se você tá aberta a essa possibilidade da FIV, porque quem é mãe de FIV é mãe de qualquer jeito também. O importante é o bebê em casa com saúde, tá? Mas possível, enquanto você menstruar, Só não acho legal, Gleice, deixar a FIV, às vezes, para um plano B muito tarde, porque aí ela também tem muita limitação, tá bom? Tem muita limitação. Se eu já atendi paciente com esse caso, muitos casos, Gleice, muito. E com esse mesmo questionamento de, às vezes, ter uma indicação para FIV e o coração ainda não tá aberto para esse caminho, tá? Então isso é muito comum, Gleice, muito comum, tá? Tem meninas aqui também que estão nessa live que também já viveram isso aí que você tá vivendo hoje, tá? De ter mais de 40 anos e ter tido uma perda gestacional por alteração cromossômica, tá bom? Então isso é mais comum do que você imagina, mas foque em melhorar a questão da qualidade do teu óvulo. E aí você vai fazer isso, né? Entra pra lista do Engravida Já, Gleice. Entra, vai lá no link da minha bio e se inscreve para essa lista. Porque quando o programa abrir de novo, a gente vai te chamar, vai te avisar, tá bom? É esse programa que tem algumas meninas que estão aqui já acompanhando pra gente otimizar
é a fertilidade. Acho que a Lu falou uma coisa aqui, ó. Acho que a fuga da FIV acaba sendo muito financeira. Pode ser. Não sei se é só financeiro não, Lu. Acho que tem um aporte, uma questão emocional, tá? Porque a gente é aquilo que a gente conversou, né, Lu? Assim, a gente é uma geração em que a gente não foi criado existindo FIV aí por todo mundo. Hoje é uma coisa muito mais comum. Então, a gente ainda traz muito enraizado uma questão cultural, né, da FIV, de não aceitar às vezes tão facilmente. Mas é uma alternativa que ajuda muito a quem quer se tornar mãe, tá? E é uma alternativa muito bonita. A medicina evoluiu para ajudar. Gleice, se você quer, vai lá no link da minha bio e se inscreve, tá bom? Ó, a Luana, tem uma alimentação saudável e como semente. 41, porém sinto cólicas depois do primeiro dia da menstruação. Minha amiga engravidou com 45. O que faço para evitar as cólicas? Perfeito, Lu. Olha só, Luana, vamos lá. Engravidar é mais do que ter uma alimentação saudável, né? Uma alimentação voltada para fertilidade. Semente, eu não sei exatamente como que você faz, mas eu recomendo você fazer o ciclo das sementes. Primeira fase do ciclo até você ovular, menstruação até ovular, semente de abóbora e semente de linhaça. Ovulou até menstruar de novo, semente de girassol e semente de gergelim, tá? Você precisa provavelmente desinflamar, Luana. Então, assim, fazer atividade física, usar uma suplementação que ajude a desinflamar, ômega 3, NAC, é importante, coenzima Q10, tá? Se você não sei se você tá ou não tentando engravidar, mas o resveratrol pode ser interessante. Então, quem tem uma endometriose, uma cólica intensa, pode usar um resveratrol na primeira fase do ciclo. Após a ovulação, a gente tende a tirar, tá? É uma alternativa. Você pode fazer compressa de água quente, você pode fazer o ciclo dos chás, você pode associar a acupuntura. Então, tem bastante coisa que a gente pode fazer para melhorar e reduzir a tua cólica, tá bom? Esse é um dos sintomas que as alunas do Engravida Já mais sentem melhora mais rápido, tá? Já que é maravilhoso o programa Engravida Já, tudo fica muito mais claro e fácil. Que bom que você tá gostando, que bom, Jaque, te dando clareza. Esse é o objetivo mesmo, clareza, acolhimento, trazer vocês para uma direção certa para esse positivo chegar. E como você já vibrou aí, jogou para o universo, chegar ainda esse ano. É essa energia que a gente quer, tá bom? Meninas, vocês sempre engrandecem aqui as lives, né? Daqui a pouquinho eu vou entrar junto com as alunas do Engravida Já, então vocês vão ter um tempinho, quem tá aqui e é aluna, vai ter um tempinho para beber uma água e a gente vai se encontrar daqui a pouquinho pro encontro com a psicóloga. Então quem ainda não faz parte do programa, vai lá no link da bio, entra na lista de espera, é um programa realmente de acompanhamento, que eu abordo esses 5 pilares, que eu tenho essa proximidade de vocês para tirar dúvidas, né? Quem geralmente entra nas primeiras horas de abertura da turma ganha também uma consulta. Então vai lá no link da bio, se inscreve para essa lista de espera, porque eu fico esperando vocês pra gente ter essa direção. A gente vai abrir a turma esse ano, tá? Mas é mais pra frente, porque nesse momento agora eu tô focada nas meninas para dar muita atenção, tá bom? Um grande beijo para vocês, boa noite, até mais, tchau, tchau.